Bom dia, seja muito bem-vindo à primeira Comissão Executiva de 2012. A novo Vida Nova 2012 é o ano da incerteza total. Há muitas dúvidas à volta deste ano. O euro sobrevive. Portugal conseguirá cumprir o plano da Troika. A banca vai recorrer ao Estado. Mas no meio das dúvidas há duas coisas que parecem certas. A recessão e também que a nova versão do memorando de entendimento com a Troika vai tornar ainda mais difícil a vida dos portugueses. Ao longo desta semana propomos-nos analisar na Comissão Executiva os grandes desafios para este ano. Hoje, com a ajuda dos nossos comentadores, Miguel Varela, professor do ISG, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, Paulo Pinto, presidente da DIF Broker e Joaquim Miranda Sarmento, professor do ISEC. A todos agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva e desejo-vos também um bom ano. Muito obrigada. E começamos por si, Rui Leão Martinho. As previsões da Troika no final de 2012 apontam para 3% do PIB, 13,7% do desemprego, inflação nos 3,3%, o déficit orçamental nos 4,5% e também a dívida pública nos 116,3%. Acha que a Troika vai acertar nestas previsões? Ora, eu acho que efetivamente as previsões são essas, já as conhecemos, algumas delas até já estão conhecidas no próprio Orçamento de Estado. O caso, penso que do PIB chegar, portanto, a 3%, penso que já era esse valor que foi adaptado e adotado pelo Governo. De qualquer maneira, eu acho que o que é essencial é termos isso como metas a atingir. Se estivermos perto dessas metas, ou se as estivermos a atingir em tempo lento, com certeza cumprimos o que é o memorando de entendimento. Mas isto significa que todos esses valores que aí têm são valores muito importantes para que nós consigamos efetivamente aquilo que queremos, que é continuar a ser uma nação que tenha credibilidade e na qual haja confiança que neste momento de todo não temos, e voltarmos a relançar a economia e tentar crescer de novo como crescemos nos anos anteriores ao século XXI. Se isso for conseguido, é um sucesso. De qualquer maneira, devemos perseguir esses dados, estamos no início do ano, e tentar chegar não só aos dados, mas até se houver possibilidade de os superar pela positiva. São sempre metas que é preciso respeitar e penso que efetivamente devemos todos, porque isto é um trabalho de todos, não é um trabalho só de quem nos governa, é um trabalho de nós todos no dia-a-dia, devemos todos ter em mente que isto são dados que devem ser atingíveis pelo povo português, pela população portuguesa e pelos governantes. Joaquim Miranda Sarmento, a fazer fé nas previsões macroeconómicas para 2012, este ano vai ser marcado por uma recessão ainda maior do que a do ano passado, ou seja, mais desemprego e mais pessoas empurradas para a pobreza. Na sua opinião, acha que há um discurso de medo à volta do ano que agora começa? Bom dia, Sandra. Acho que este é seguramente o ano dos últimos 20 ou 30 em que mais receio e mais incerteza podemos ter sobre o que vai acontecer no futuro. E claramente estamos já num processo de recessão, e um processo de recessão que se vai agravar com naturais consequências na vida de todos os portugueses. Agora, estamos também perante mais do que uma recessão. Eu julgo que as duas grandes questões que vão acompanhar Portugal no próximo ano é, por um lado, a transformação que a economia e a sociedade portuguesa vão sofrer para uma passagem para um modelo, chame-se mais liberal ou mais democrático, para usar a expressão que o Primeiro-Ministro usou, e, portanto, a incerteza face à evolução económica é acompanhada por uma incerteza face àquilo que estávamos padronizados em termos de funcionamento da nossa sociedade e da nossa economia, e que, num processo que já começou há algum tempo e cujo memorando da Troika é um ponto essencial, é um processo de mudança radical naquilo que têm sido os paradigmas da sociedade portuguesa. E, portanto, a grande incerteza de muitos portugueses é exatamente se estas transformações vão, de facto, produzir o resultado que o Governo espera ou não. Ou seja, se este período de dor, por assim dizer, vai resultar numa economia mais competitiva em 2014, ou, pelo contrário, vamos terminar este período de ajustamento com uma economia mais débil. Essa é a grande incerteza que neste momento se depara. E depois, a segunda questão que vamos ter, claramente, é se vamos ou não conseguir cumprir as metas do acordo do memorando. E aí eu tenho muitas dúvidas que se consiga atingir os 4,5%. O próprio Governo, aparentemente, já vai apresentar um retificativo em que diz que não. O que nos levanta uma questão muito simples. Não cumprindo os 4,5%, o que é que vai acontecer a seguir? A Troika vai rever esses objetivos, ou vai aceitar mais medidas extraordinárias, ou vamos ter outro plano de austeridade. E só para terminar a minha primeira intervenção,
Sobre previsões da Troika, convinha dizer uma coisa, é que os senhores enganaram-se logo no início, nas previsões. Portanto, nada nos garante que não se voltem a enganar. Paul Thompson, o líder da Troika, dizia, vou passar a citar, se houver ventos contrários da Europa, acho necessário manter uma mente aberta sobre a possibilidade de relaxamento das metas orçamentais. Pois, só que mesmo não havendo ventos contrários, o ponto de partida do ajustamento de 2011 não era o ponto de partida que a Troika previu. A Troika previu um déficit à volta de 6,2 e o déficit sem BPN e Madeira estava claramente acima dos 7. E, portanto, este aumento no ajustamento em 2011, que depois se repercute em 2012, não foi acompanhado até agora por uma flexibilização do acordo. E quem falhou, ou enfim, não sei por que motivos, mas quem falhou na análise rigorosa da situação de 2011 foi também os senhores que depois assinaram o acordo com a Troika e os próprios senhores da Troika. Portanto, é necessário pensar que 2012 está muito condicionado por um ponto de partida da avaliação inicial que estava errado. Paulo Pinto, pegando aqui nas palavras de Joaquim Miranda Sarmento, isto mostra que a Troika não conhece bem a realidade portuguesa? Não, eu não diria que é a Troika que não conhece a realidade portuguesa. As previsões são isso mesmo, são previsões e, como tal, são falíveis. Eu creio que as previsões, antigamente pelo menos era assim, agora, enfim, queremos fazer um pouco das previsões mais do que aquilo que elas representam, mas eram linhas orientadoras e era isso que se pretendia, era que não se fugisse muito. Agora, o que se pretende com as previsões é que se cumpra exatamente e à risca tudo aquilo que foi previsto. Eu diria que a questão da Troika, para mim, pessoalmente, eu desvalorizaria neste ano de 2012, porque este ano de 2012 é um ano mítico. Enfim, está previsto até que ele cabe lá para 20 e poucos de dezembro, de acordo com o calendário maia. E, portanto, se assim for, teremos a garantia de que, a partir dessa data, não pagamos mais impostos. O que é uma boa notícia, tendo isso em consideração. Mas isso também são só previsões maias, não é? Mas isso também são só previsões, exatamente. De uma forma mais séria, eu creio que aquilo que vai ser importante analisar em 2012 é a questão financeira e a questão monetária. Eu creio que isso é muito mais importante do que a questão portuguesa, porque a questão portuguesa, à escala deste problema, era como se estivéssemos a falar do bairro de Massamá. Enfim, Massamá admite que tenha problemas, mas estão circunscritos à área de Massamá, nem tão pouco afetarão o concelho de Sintra, creio eu. Portanto, se tivermos isso em perspectiva, eu creio que nos deveríamos focar no problema financeiro, no problema da banca, do sistema monetário. Saber, por exemplo, como é que se vai refinanciar 1,1 mil milhões no primeiro semestre deste ano, entre dívida pública e dívida de bancos, mais 1.000 milhões no segundo semestre. E isto não são problemas despicientes, porque recorde-se que o Fundo de Estabilidade Financeira, que começou com uns 200 milhões, não conseguiu chegar aos 1.000 milhões porque não existe dinheiro. E aquilo que nós temos, efetivamente, é todos um problema de dinheiro. Não é só Portugal, temos todos um problema de dinheiro. O problema de Portugal resolve-se facilmente, com mais troika, menos troika, com mais milhão, menos milhão, esse resolve-se facilmente. Agora, há problemas que não se resolvem. Não se resolve, por exemplo, o facto de se criar este fundo com o FMI, por exemplo, no montante de 150 mil milhões, dos quais 23 mil milhões são pagos ou serão pagos por uma entidade que não tem dinheiro, como a Itália, por exemplo. Não faz muito sentido. Ou então, se faz sentido, também fará sentido para nós. Quando tivermos necessidade de precisar de dinheiro, contribuímos nós com uma parte de dinheiro que não temos para receber uma parte de dinheiro que também não iremos ter. É um pouco esta virtualidade do ano 2000, que é mítico e que é também um pouco de alquimia em termos financeiros, que é como é que se transforma ar em dinheiro, que é aquilo que toda a gente anda um pouco à procura. E, portanto, com o devido respeito, esta questão da Troika e da questão portuguesa, eu punho exatamente ao nível que está, que é
pequeno e é para nós tratarmos com o respeito devido, evidentemente, porque somos gente de bem e, portanto, vamos trabalhar e pagar, mas seria interessante que toda a gente começasse também a pensar no problema mais importante, que é aquele que diz respeito a todo o mundo ocidental. Miguel, ontem Cavaco Silva dizia na mensagem de Ano Novo que é preciso mudar de vida e construir uma economia saudável e Passos Coelho na mensagem de Natal dizia que o esforço vai valer a pena. Pergunto-lhe se acha que o esforço vai mesmo valer a pena. Bem, é bom que valha a pena, de facto, porque o esforço tem sido muito grande, quer para as empresas, quer para os portugueses em geral, desde o ano passado. E é um desafio também para o próprio Pedro Passos Coelho, enquanto Primeiro-Ministro. Quer dizer, os sacrifícios que estão a ser impostos às empresas e aos portugueses em 2012, se não derem resultado, podemos estar perante também, eventualmente, uma crise política no final do ano. Em relação ainda à questão das previsões da Troika, eu gostava de dizer uma coisa, o Paulo Pinto salientou muito bem. Isto, de facto, é um problema muito integrado, não é um problema só português, é um problema internacional, multinacional também, e supranacional, porque as instâncias europeias, o ano passado, falharam na estratégia que geriam para a Europa, para resolver esta crise. Não é? Tentaram insistir em soluções conjunturais para um problema que se veio revelar estrutural, e as soluções estruturais ainda não apareceram. De facto, ainda não apareceram. Estamos a adiar um problema, estamos a alimentar um problema que não tem solução à vista. E essas previsões da Troika, por muito que sejam previsões ou que sejam metas, quer dizer, não deixam de ser péssimas. Se analisarmos a frio estes números, dívidas públicas superiores ao próprio PIB, não é? 116% do PIB, déficits orçamentais de 4,5%, portanto, tudo isto põe em causa exatamente o problema da moeda também, o problema monetário. Quando foram feitos os critérios de Maastricht, no início, os déficits orçamentais não deviam passar os 3%, a dívida pública não devia ser mais do que 60% do PIB. Isto tudo põe em causa, quer dizer, toda a questão do euro também. Porque o único indicador que se tem mantido mais ou menos estável é o da inflação, à volta dos 3%. E se calhar seria a altura de pensar, e aí eu penso que, portanto, a Alemanha tem medo, mas eu acho que a única solução que existe para o financiamento que é necessário para a economia é se calhar a emissão de moeda. Como já não estamos sujeitos ao padrão ouro, será se calhar o Banco Central a tentar resolver este problema e a inflação será uma consequência inevitável, se calhar para resolver o problema do déficit e da dívida pública. Esta frase, Rui Martinho, do Primeiro-Ministro, deve ser encarada com uma certeza. É a frase de que o esforço vai valer a pena. Deve ser encarada como uma certeza ou apenas como um desejo? Bem, tem que ser como um desejo, e isso com certeza que sim, porque eu acho que nós portugueses que trabalhamos no nosso país, que produzimos e que queremos efetivamente que o país volte a ocupar um lugar que seja de acordo com aquilo que é a nossa dimensão e a nossa importância no mundo, queremos efetivamente que as coisas melhorem, que as coisas se regularizem. E, portanto, há aí um desejo. Mas há também uma questão que é importante, é que, independentemente do memorando da Troika, ou independentemente daquilo que nós temos ou não temos que cumprir perante aquilo que assinamos como país e com as suas forças mais representativas, nós temos um país para rearrumar. E, portanto, este país está desarrumado, está desarranjado, é como uma casa há bastante tempo. E nós precisamos de repor as coisas nos seus devidos lugares. E repor as coisas nos seus devidos lugares passa por isto tudo que é fazer emagrecer, já estamos fartos de falar nisto, mas é sempre bom insistir, fazer emagrecer o Estado nos sítios em que ele está, porque não há possibilidades dele continuar a estar, porque não há o quê? Não há meios, não há dinheiro. Em segundo lugar, rearrumar também a questão efetiva de tornar bastante mais operacional tudo aquilo que nós consideramos os custos de contexto que tanto limitam e tanto fazem demorar decisões de investimento ou propostas de investimento ou propostas de empresas para começar a elaborar. E aí temos a justiça, e aí temos as leis laborais, e aí temos a questão da educação e da formação. E, por outro lado, tentar efetivamente viver com aquilo que produzimos. Nós, portugueses, deixámos há cerca de 30 anos de ter o setor primário ativo, desindustrializámos o país, houve deslocalização, como em todo o mundo, de empresas deste país para outros países e temos que voltar de novo a esses setores. Não é possível, já provámos agora, continuar só no setor de serviços. O setor de serviços, de turismo, nós vamos ter que voltar à agricultura, às pescas, a outros recursos do mar, que com certeza que são muito onerosos para explorar, mas temos que ter esse caminho. Agora também ouvimos falar no setor mineiro, porque não? Vamos ver o resultado. E depois a indústria. Nós temos que voltar a ter PMEs que produzam efetivamente, sobretudo para exportar. Porque sabe que a grande riqueza de países como a Alemanha é que nunca desindustrializaram.
poderá dizer, eles não inovam tanto como no Oriente, outros países. É verdade, mas eles têm uma capacidade de produzir, desde as pequenas empresas às grandes empresas, e de exportar. Veja que os últimos dados da Alemanha, que efetivamente continuam a ser o motor da Europa e da União Europeia, são muito positivos. Uma diminuição brutal do desemprego, uma produção industrial acrescida e a exportação a crescer. Portanto, nós precisamos, à nossa medida, de voltar a industrializar o país. Para isso, precisamos de ter efetivamente o quê? Leis muito claras na maneira como se estabelecem os negócios, como se tiram as licenças, como se fazem os investimentos, e uma estabilidade e sustentabilidade do enquadramento fiscal, do enquadramento legal em que se desenvolvem as atividades. Porque a partir daí o trabalho é nosso, dos empreendedores, dos empresários, daqueles que querem investir. São portugueses ou são portugueses residentes lá fora, na tal questão dos tais imigrantes de sucesso que podem voltar-se para o país e voltar a investir aqui, ou são estrangeiros. Isso não interessa de uma economia aberta e global. O que interessa é termos investimento em Portugal que produza emprego, que produza trabalho e que seja capaz de nos fazer instalar aqui indústrias transacionáveis capazes de exportar. Porque nós precisamos de exportar para o resto do mundo. Para a Europa, efetivamente, mas para fora da Europa. Já estamos num caminho positivo, mas é pequeno. Temos um número muito pequeno de empresas que exportam. Precisamos de produzir isso nos próximos 20 a 30 anos e multiplicar o número, de maneira a que o país, como eu lhe disse no início, volte a ter credibilidade, volte a ter confiança dos mercados e volte a ter o seu caminho normal de um país europeu, integrado na União Europeia, com a dimensão que tem, mas com uma população mais esclarecida, mais bem formada, mais capaz de levar avante o trabalho e de conseguir efetivamente voltar a fazer o país crescer e ter uma perspectiva de vida mais positiva. É por isso que ao mesmo tempo é um desejo, mas é uma escolha dos próprios portugueses. É escolher esse caminho. Joaquim, o antigo Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, dizia que o grande esforço do país não chegará se não houver uma resposta internacional à crise. Concorda? Não, isso concordo seguramente. Eu queria só referir um aspecto relativamente às previsões da Troika. O que eu queria dizer há bocadinho era o ponto de partida em termos de ajustamento foi manifestamente diferente e para pior do que aquilo que era o ponto de partida teórico no ajustamento. E, portanto, a flexibilidade que o Sr. Paul Thompson fala é necessária também porque aquele acordo baseou-se num conjunto de pressupostos que se vieram a verificar errados. Agora, relativamente à questão internacional, o que é que nós vemos para 2012? E, de facto, não nos deixa particularmente otimistas. Os Estados Unidos estão numa situação paralisada, do ponto de vista político. O Presidente Obama foi um fracasso absoluto. E estou à vontade para dizer porque nunca embarquei na euforia Obama de 2008. A alternativa republicana não existe. E, portanto, eu acho que o Presidente Obama vai ganhar as eleições quase por falta de alternativa. Mas vemos os Estados Unidos numa situação de encruzilhada ao nível, sobretudo, da sua política orçamental e de correção dos déficits. Ninguém tem uma ideia clara como voltar a colocar, do ponto de vista financeiro, os Estados Unidos numa situação sustentável e a emissão de moeda começa a ser cada vez menos uma saída para os Estados Unidos. Vemos que a Europa, tudo o que podia ter corrido mal em 2011, correu e, portanto, estamos na perspectiva de continuar tudo a correr mal em 2012 e vamos chegar, de facto, a um ponto em que o tudo correr mal vai significar um ponto de não retorno. E vemos que, mesmo por incrível que pareça, e apesar de terem comprado uma parte da EDP há 2 ou 3 semanas, a própria China está num processo de desaceleração económica muito forte e com problemas de dívida e de crédito mal parado interno, por via de um conjunto elevadíssimo de projetos que não têm sustentabilidade económica, que a própria China vai entrar em desaceleração. E, portanto, aquilo que estamos habituados a dizer que a China é que ajuda um bocadinho ao crescimento da economia mundial, vai-se verificar cada vez menos. E, portanto, olhando para os 3 blocos principais do ponto de vista económico, não vemos boas notícias para 2012. E, nesse sentido, de facto, Portugal acaba por ter um peso, como o Paulo dizia, muito pequeno, em termos de resolução do problema, mas 95% da resolução do nosso problema passa por aquilo que acontecer lá fora, sobretudo a nível europeu.
E aquilo que eu vejo é que a incapacidade, sobretudo dos dois blocos democráticos, em tomar decisões e em ter um rumo concreto para aquilo que são os problemas do endividamento, da insustentabilidade das finanças públicas, do problema do crescimento e da competitividade e do desequilíbrio que existe ao nível de estrutura populacional, a incapacidade das lideranças democráticas nestes dois blocos, Estados Unidos e Europa, de tomar decisões, tem arrastado o problema, tem agravado o problema. E eu, sinceramente, não vejo quem é que possa dar a volta a esta situação. E, portanto, estamos no limiar de 2012, ser o cair outra vez num processo de recessão global e arrastar isto durante vários anos por via dos erros que se têm cometido nos últimos anos. Paulo, só uma recessão europeia que dará margem ao Executivo para rever as principais metas prometidas por Portugal às instituições internacionais? Eu penso que esta questão da recessão é também recorrente, é algo que nós andamos a falar sobre questões de semântica, porque nós estamos em recessão há muito tempo e vamos certamente ter uma recessão. Se é técnico com 2 trimestres negativos ou se é menos negativo, é totalmente irrelevante, porque vai haver gente que está totalmente em recessão, vai haver algumas pessoas que não estarão em recessão, vão haver outras que vão lutar para estar contra a recessão. E isso é aquilo que as pessoas pretendem ouvir neste momento. Não é saber se tecnicamente estamos em recessão ou se não estamos em recessão. É os factos concretos e deixarmos de ser redondos em relação a estes problemas. Eu, se pudesse formular um desejo para 2012, é que houvesse regras claras para o mundo. Porque nós precisamos de novas regras. Começamos por precisar de menos juristas, precisamos de menos advogados, precisamos de menos leis, precisamos de simplificar todo o nosso sistema. Depois, em termos económicos, precisamos de reformular toda a teoria económica. Portanto, novas regras. Não é possível que nós tenhamos um sistema financeiro, neste momento, que está sustentado em... eu não encontro outra palavra, enfim, em artimanhas que permitem aos bancos emitirem emissões que são descontadas automaticamente no Banco Central. Não entendo isso. Não entendo porque é que é possível os bancos fazerem isso e os privados não poderem fazer isso, ou as empresas não poderem fazer isso. Não entendo porque é que nós temos um sistema financeiro e monetário neste momento suportado em bancos centrais que já emitem a 3 anos e, pelo andar da carruagem, vão emitir a 30 anos. E quando emitirem a 30 anos, não percebo porque é que tem que haver bancos e porque é que não estamos todos dependentes em todo um Banco Central. Não entendo porque é que não são criadas novas regras para a gente repensar todo este sistema, porque efetivamente não faz sentido. Não faz sentido termos presidentes que vêm falar das questões do emprego, quando a gente sabe que efetivamente o futuro de Portugal e do mundo é ter mais desemprego. Mas enfim, não é preciso a gente ter presidentes virem dizer o contrário. A gente não precisa de ter mais pessoas a falar com responsabilidades políticas que são mais ou menos como... O professor dos domingos à noite, sim, não, pode ser que sim, pode ser que não, porque isso é aquilo que as pessoas estão cansadas de entender. Portanto, voltando àquilo que eu gostaria, era que houvessem regras e que fossem regras simples que toda a gente pudesse entender e apreender. Até para que ninguém se possa desculpar aquilo que efetivamente não podemos, que é alegar o desconhecimento da lei. Para que a gente não possa alegar o desconhecimento da lei, era bom que a lei fosse suficientemente simples para toda a gente ter conhecimento dela. Já voltamos a conversar, avançamos só agora para um curto intervalo e regressamos já de seguida para continuar a analisar os desafios que se colocam a Portugal em 2012, neste ano que ainda agora começa. Até já.